Então, continuando aqui, a gente vai cortar esses modificadores para que a gente possa trabalhar de um jeito mais correto, né? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado. Eu vou deixar só essa parte da espessura, tá? Vou selecionar essa parte aqui, esse objeto aqui, que é a minha borda do escudo. Seleciono ele em modo de objeto e eu vou esconder tudo que não é ele. Shift H. Ó, deixar só ele aqui visualmente para mim. O que acontece? A gente tem que tomar cuidado quando a gente for aplicar os modificadores por dois motivos. Porque se a gente aplica numa ordem não correta, ele pode começar a criar coisas que a gente não gostaria. Então, assim, a gente vai continuar trabalhando com o Mirror. Então, eu vou aplicar o Shrink Wrap e o Solidify nessa ordem. Só que tem uma pegadinha, quer ver? O Mirror eu vou ignorar, o Shrink Wrap eu vou aplicar. Joia. Ele dá uma mensagem aqui, né? Que o modificador ele foi aplicado, mas ele não foi aplicado da melhor maneira. O que significa isso? Porque o mirror está em cima. Então, o Blender, em teoria, gostaria que a gente aplicasse de cima para baixo todos os modificadores. Não tem problema. E agora eu vou explicar o porquê que ele dá esse aviso. Nesse caso, não teve problema nenhum. Quando eu aplicar o Solidify, acontece uma coisa. Sem aplicar o mirror, né? Ali, ó. A face do meio ficou esquisita. Por quê? Porque se eu desabilitar o mirror aqui, ele cria uma face interna. Isso é normal, tá? O modificador não sabe que a gente não quer criar essa face, então ele acaba criando. Esse é o aviso que o Blender dá. Não é um problema se a gente não esquecer disso. Se eu aplico, eu vou fazer rapidinho aqui, ó. Se eu aplico o mirror e depois aplico o Solidify, ele não dá problema nenhum, não fica nenhuma face interna, porque ele já tinha o modificador anterior aplicado. Enfim. Nesse caso não é um problema, a gente já sabe que isso vai acontecer, a gente corrige facilmente. Eu vou aplicar o Solidify, ele dá a mensagem, vou desabilitar o Mirror rapidinho e eu vou deletar essas faces aqui, sem grandes problemas, só as internas. Deleta no modo face, ó, fica vazado, opa. Depois deleta essas duas aqui também, joia. Quando eu mostro o meu Mirror de novo, ó, o que aconteceu? Ele ficou meio bugadinho. Porque o Solidify foi aplicado em cima, sem problema também. Vou selecionar com Alt aqui, vou selecionar essa volta toda e eu vou só movimentar. Posso fazer embaixo também, vou fazer com os dois já. Vou movimentar no X para dentro. Eu não fiquei maluco, é normal isso. E eu vou movimentar agora no X para fora. Pronto, as faces se uniram. Se o Clipping e o Merge estiverem marcados, desse jeito eu não tenho... Ó, tem nada errado no meu escudo. Foi só o acabamento mesmo que eu tinha pedido para ele fazer. Ótimo. Por que eu tive que aplicar o Solidify e o Shrink Wrap? Shrink Wrap porque eu não poderia fazer extrusão, porque ele continuaria grudando, né, na nossa base azul do escudo. E o Solidify porque eu preciso fazer esses furinhos aqui só na frente, atrás não tem. E eu não quero criar vértices desnecessários. Então, a gente vai fazer essa cava, né, que tem no nosso escudo agora. Bom, tem diversas maneiras da gente fazer isso, mas talvez a mais rápida seja mesmo trabalhando com a ferramenta da faca, talvez. A gente pode fazer com subdivisão, enfim, mas ou também com o Inset. Se eu selecionar essas quatro faces e apertar um Inset, tecla I, ele cria essas faces para dentro, tá? Ó, se eu sair do modo de edição, quase não aparece. E daí desse jeito aqui eu posso fazer esses vínculos dos nossos vértices. Uma maneira seria fazer assim. Eu vou conectar esses dois. Vou conectar esses dois. Alt M Collapse. Vou conectar esses três aqui. E daí eu só tenho que arrumar. Estou movimentando com o G duas vezes. Terei que arrumar... Opa, é um pouco maior. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Acho que mais ou menos isso. Não, isso ainda não é um buraco. Basta que eu empurre esse vértice aqui para dentro. Aí eu tenho a cava. E agora eu vou marcar
todas essas faces, Ctrl E, Mark Sharp. Pronto. Aí eu tenho aquela cava bem definida como tem no escudo. Como eu tô com mirror ainda, já fica do outro lado bonitinho, é isso que eu queria. E eu posso fazer isso aqui lá em cima do mesmo jeito. Lá em cima tem um complicadorzinho porque eu tenho mais faces, né? Até uma maneira de fazer, eu poderia copiar isso aqui, ó, Shift D, e jogar lá em cima para eu ter uma dimensão de como é que vai ficar, ó. Tá? Seria uma ideia. Precisa fazer isso? Não precisa fazer isso, estou só dando uma ideia. Aqui embaixo, aliás, agora que eu fui reparar, né, eu fiz ele meio reto mesmo. Isso aí. Aqui é bem no meio. Enfim, esses detalhes a gente pode arrumar depois, tá? Senão eu vou perder muito tempo aqui, eu não quero ficar me arrastando no vídeo. Então, essa é a ideia. Aqui, essa face está totalmente solta, tá? Vendo ali? Totalmente solta. Posso até utilizar ela já para desenhar. Precisa fazer desse jeito? Não, pode ir cortando lá do outro jeito também funciona, dá certo. Eu posso pegar só a metade, Shift D, vou me aproveitar do modificador Mirror que vai grudar, ó, os meus vértices. E fazer o desenho. Qual é a vantagem disso? Eu já tenho mais ou menos onde eu vou, eu tenho certeza de onde eu vou fazer os cortes e tudo mais. E nesse caso aqui, eu vou ter que obrigatoriamente deletar as minhas faces e redesenhar, né? Remontar essas faces que estão faltando agora. Vou utilizar o modo de arestas, fechar essa, quadrada, fechar essa, quadrada, excelente. Aqui eu vou precisar criar um conjunto de vértices, pelo menos um a mais, porque senão vai ficar muito estranho. Eu vou aproveitar essa parte traseira aqui e vou criar dois conjuntos de vértices, tá? Ctrl R, Hollow Scroll. Ah, ele vai ficar na frente e vai ficar estranho. Então, não, Ctrl Z aqui, não era isso que eu queria. Vamos fazer assim, ó. Eu vou criar com a faca dois cortes aqui em cima, duas incisões aqui em cima, certo? E daí eu posso fechar aqui, posso fechar aqui com triângulo, aqui eu posso fechar, aqui eu posso fechar com triângulo e aqui eu posso fechar. Quadrado, triângulo, quadrado, quadrado, triângulo, quadrado. O ideal é que não fiquem dois triângulos um do lado do outro, tá? Nesse caso aqui ficou porque é um canto muito pequenininho, né? Bem delicado, então ele precisa ser desse jeito. Mas, idealmente, não é legal ter vários triângulos um do lado do outro. Muito bem, essa parte de trás como é que eu resolvo? Como aqui a parte de trás ela vai ser lisa, eu não vou ter um acabamento tão detalhado quanto essa parte da frente, eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui em triângulos, ó. Certo? Ó, visualmente não muda nada, mas eu sei que as faces estão com controle, né, de quantidade ali e o acabamento certinho. Ó. E agora eu posso apertar o Alt H para mostrar todos os meus objetos de novo. E tá aí o detalhe do meu escudo, bem legal. Faltou, como a gente aplicou o Mirror lá e tudo mais, aqui no meio, ó, ele perdeu o Sharp, né? Então vou marcar de novo. Vou marcar aqui. Aqui embaixo está marcado. Passou a moto. Ctrl V. Mark Sharp. Opa, marquei errado, desculpa. Mark Sharp. Isso aí. Joia. Aqui eu também perdi. Ah, não perdi. Ficou pouco, na verdade, essa marcação. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou puxar um pouquinho esse vértice. Que tá bem aqui atrás, ó. Vou puxar ele um pouquinho pra frente. Eu consigo enxergar, consigo enxergar melhor o Sharp, né? Até posso puxar um pouquinho também a minha esferinha. Ó, excelente.
Muito bom. A parte traseira do escudo, ela depende muito da versão que a gente está trabalhando, mas essa versão do Ocarina of Time, ela praticamente, a parte das costas, ela tem uma cruz, tá? E a empunhadura. Então, até eu me esqueci de pegar aqui a referência, eu vou pegar e eu já volto. Enquanto isso é bom salvar, né? Pra não perder o que a gente está fazendo. Então, a parte das costas a gente vai ter que fazer assim, ó. Tirar minha referência aqui um pouquinho para não me atrapalhar. O desenho das costas, essa borda ela não é igual. Então vou precisar ter um pouquinho de paciência porque aqui pode dar uma confusãozinha. A parte da lateral, claro, é igual, mas a parte interna não é. Então eu vou dar um Shift H aqui para visualizar só meu detalhe. E eu vou criar uma subdivisão aqui dentro. Ctrl R. E eu vou rolar o scroll do mouse aqui para criar dois cortes, tá? Duas divisões aqui. Por quê? Porque eu vou precisar ter isso daqui, ó. Isso que eu acabei de criar, esse segmento, né? Eu vou deletar as faces e vai ficar vazado assim. Isso não vai dar pra ver não vai dar pra perceber isso, porque a gente vai criar uma espessura aqui também para essa parte azul, mas é que isso vai ser importante porque a parte do desenho das costas é totalmente diferente do desenho da frente, tá? Então vamos fazer assim, ó. Agora eu vou criar uma espessurinha aqui para essa parte azul, que ela tá já colada direitinho ali. Seleciona a parte maior do nosso escudo aí, Solidify. Eu vou colocar 0.05 talvez. Ele tá querendo para trás? Tá querendo para trás, então vou colocar para frente, offset. 0.02. 0.02, acho que ficou bom. Tá? A gente vai adicionar também o... A gente poderia colocar o White Split só por enquanto. Essa borda que ficou falhada aqui pra fora a gente já arruma, por enquanto deixa assim. Tirar minha referência. E essa parte do desenho das costas, agora eu vou... Tem que tomar muito cuidado quando eu for selecionar. Eu vou selecionar aqui pelo edge, ó, pelo cantinho. Ctrl 1. Porque eu não quero bagunçar o desenho da frente. Não posso selecionar assim, senão eu posso acabar fazendo uma bagunça. Então aqui, curvo, um pouquinho menos. Ótimo. Essa parte aqui, ela é mais larga. Ótimo. E, na verdade, essa parte aqui, ela pode ou não existir, tá? Dependendo da referência que a gente pegar. Eu até acho legal porque isso daria uma continuidade melhor pro desenho do escudo. Sei lá, eu acho que fica, visualmente, eu acho que fica mais agradável. Mas é totalmente a gosto. Beleza. Porque aqui tem esses pinos aqui, eu vou tirar. Vou dar um Clear Sharp. Aqui embaixo vou dar um Clear Sharp também. Aqui, Clear Sharp. Aqui eu vou colocar um Sharp que eu não tinha posto ainda. E aqui embaixo também, porque é uma ponta bastante afiada. O nosso escudo por enquanto está desse jeito aqui. Ótimo. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa face aqui. Em vez de criar uma extrusão simples, eu vou fazer assim, ó. Dar um Shift D. Ó, fica meio flutuante, né? Para empurrar um pouquinho para cima, tá? Vou trazer ela um pouquinho para o centro para diminuir um pouquinho e um pouquinho para dentro. Por quê? Porque eu quero que ela fique, ó, mais ou menos com essa proporção. Certo? Vou colocar ela um pouquinho para dentro e agora extrusão. E Z. Ó. Certo? Vou empurrar um pouquinho no eixo Y. E vou fazer com que ela basicamente grude, né? Conecte. Se bem que aqui a gente pode até fazer com conexão mesmo. Pera aí. Vou selecionar isso aqui e desconsidero. Vou deletar. Desconsidero. Vou fazer uma coisa mais fácil ainda. Ó. Selecionar essa face. Depois essa face aqui. W. E existe um add-on para o Blender que chama Loop Tools.
a gente ativa ele desse jeito aqui, ó. Preference, Add-ons, e vocês vão digitar aqui Loop, tá? O meu já está ativado, é só ativar o de vocês. Porque o que ele faz? Ele faz uma conexão entre faces, que a gente chama de bridge, né? Ponte. Então, W, Loop Tools, Bridge. Ó, ele cria automaticamente para nós. Vou agora arrumar os sharps. Aqui não vai ter. Aqui vai ter em toda a parte interna. Ó, Mark Sharp. Ótimo. Tá. Aqui ele ficou meio reto, é assim mesmo, não tem problema. Aqui eu tinha marcado e na real eu vou desmarcar. Vou puxar esse vértice um pouquinho mais pra cá. Lembra que eu tinha falado que a parte de trás ela é praticamente lisa, né? Pode ficar 100% lisa, senão pode ficar um pouco estranho, mas... assim tá ótimo. Aqui também tem que desmarcar o Sharp. Aí... ótimo. E agora eu posso fazer uma outra coisa legal aqui. Poderia fazer com extrusão e poderia fazer com um outro plane também, mas eu quero que ele fique marcado que ele é uma outra peça. Não vou fazer uma extrusão aqui, senão ele fica conectado liso. Eu não quero isso. Eu vou dar um Shift D que nem eu tinha feito da outra hora. Shift D, na escala para diminuir. Ó, e é isso aqui, eu quero uma extrusão. A gente tem que arrumar esse escudo desse jeito aqui. Aqui ele tem que, vulgarmente falando, ele tem que entrar, ele não precisa encaixar com as faces, ele tem que ficar encaixado assim. Se ficar um pouquinho para dentro, até melhor. Daí dá para entender que isso aqui é uma outra peça de metal que foi vinculada depois. Esse é o efeito que a gente procura. Como aqui eu tenho um ângulo, eu vou precisar obrigatoriamente criar pelo menos uma ou duas faces aqui, empurrar só um pouquinho para dentro. Vou fazer a marcação dos sharps. E as faces que estão aqui para dentro do escudo não precisam. Então vou deletar as faces. Ó, fica desse jeito aqui. E eu esqueci de marcar o sharp, incrível. Mark sharp. É isso que a gente procura. Eu quero que essas faces fiquem mais bem alinhadas. Seleciono as três. W, o Loop Tools de novo. Flatten. E aqui tá vendo que tem uma marcação estranha, porque tem uma face aqui dentro. Sem querer a gente criou quando a gente fez a ponte. Ó, tá vendo essa face aqui dentro? Deleta ela. Ótimo. Agora tá perfeitamente liso. Ótimo. Essa parte azul agora, a gente vai utilizar o controle do Solidify para fazer ela para os dois lados. Ó, tá vendo que ela tá ainda tem o espaço aqui. Se bem que na frente ela tá bem legal. Vou colocar um pouquinho mais o 0.03. Ah, não, mas aí engole o nosso logo. Vai ter que ser 0.2 mesmo. Aqui tem um vértice sem vergonha que está no meio do caminho. Tá, vamos só cuidar para ver se não tem nada aqui. Não tem, beleza. Então chegou a hora da gente aplicar esse Solidify, porque ele vai começar a atrapalhar. Como a gente ainda não aplicou, a gente pode selecionar o topo aqui e botar um pouquinho para dentro. Aqui um pouquinho para dentro também. Só precisa que ele fique escondido. Não precisa ser muito trabalhado o nosso desenho.
Desse jeito a gente já tá quase terminando aqui, só arrumar esses detalhes. Tá. Joia. Agora eu vou efetivamente aplicar o Solidify. E a gente vai ter aquele mesmo problema, Shift H, que a gente teve quando a gente aplicou o da borda. Como eu estou com o Mirror ainda, ele tem uma face interna que está estranha. Eu vou selecionar todo esse conjunto aqui, ó, que são várias faces, e deletá-las. E se ele ficar um pouco estranho ainda, seleciona tudo e movimenta ali que ele vai grudar. Só isso que a gente precisa. Só que essa parte traseira, ela precisa preencher a parte traseira do escudo. Então, essa parte aqui, do mesmo jeito que a gente tinha trabalhado de fazer a barriguinha para frente, a gente vai fazer a barriga para trás agora. Então eu vou selecionar, pode ser uma face do meio, e vou puxar em Y. O bom é que a gente não precisa se preocupar com uma curvatura tão perfeita, porque ela é mais a parte da proteção traseira aqui mesmo, só uma sustentação. Então tem um molde muito específico, muito detalhado que nem a parte da frente. Basta que ela fique visualmente protegendo toda essa parte de trás. Eita, apertei sem querer. Ela tem que encostar ali na nossa... Não mexer tanto em modo de vértice, tanto em modo de arestas, enfim. E agora que eu me dei conta, eu tô chamando de Hyrule Shield, não, mas é Hylian Shield, né? Tô bem louco aqui falando o nome errado do troço. Isso aqui é a minha franquia preferida de jogos. Eu só faltava chamar o Link de Zelda, daí... Pronto. Por último, pequenos detalhes. Eu vou colocar esses mesmos pinos aqui. Eu vou duplicar eles e vou colocar uma cópia aqui atrás. Porque essa seria a função desses pinos, né? Seria para prender e conseguir fazer toda a sustentação de todas as partes do escudo. Esses dentinhos aqui que ficaram, a gente vai tirar. Então eu vou simplesmente deletar isso aqui. E vou conectar essas faces. Dividir aqui no meio. E esses dois vértices que ficaram desconectados. Ótimo. Isso aí. E agora por último, até vou salvar aqui. Por último tem que colocar as guardas. Então, vamos lá. Plane. Rotationa. Primeiro eu vou fazer como se fosse uma tira de couro. Eu não vou fazer igual o jogo. O jogo ele tem uma tira de couro aqui no meio que é bastante estranho. Se isso fosse utilizado de verdade seria meio inviável para trabalho. Dividir aqui. Vou dar uma acelerada para não ficar muito monótono. Proportional editing. Estou usando o plane porque obviamente eu vou utilizar o Solidify. Vou utilizar também o Sharp para deixar isso com acabamento. Cadê? Split.
gente trabalha com segmento de vértice muito menor, né? Muito mais fácil. Tirar o angle aqui. Vou me aproveitar desses pinos aqui. Vamos fazer um acabamento um pouquinho menor. Vou fazer assim. Que eu não vou poder utilizar o mirror, né? Porque a gente tem um trabalho só. Vou fazer um detalhezinho assim. Extrusão. Inset. Pra ser a presilha do couro, porque se só o couro preso ali ficaria bastante estranho. Esse detalhe aqui é apenas uma frescura mesmo. Mas eu acho que dá um acabamento legal. E aqui finalmente a gente vem cá e coloca ele como se estivesse preso aqui. Tá? Nesse caso eu vou utilizar o White Split em tudo. Eu quero que ele fique todo marcado mesmo. E por último, vou utilizar um cilindro com 12 vértices. Fazer a empunhadura. Eu vou fazer essa empunhadura de um jeito que fique legal. Eu quero que ela fique bem afiada aqui no canto. Então, vou fazer assim: eu vou colocar o meu ponto pivô aqui no cantinho, selecionar o meu vértice do canto, cursor to selected, selecionar a borda toda, 3D cursor e eu vou rotacionar 45 graus. E daqui eu vou fazer uma extrusão no eixo Y. Volto para o midpoint point. Fazer uma escala em Y0. Opa, escala em X0. Ok, em Y mesmo. Escala Y0. Isso. Vou deletar essa parte de baixo. Por que eu estou fazendo isso? Porque daí eu não faço os dois lados. Ó. Aqui. Ah, eu acabei fazendo uma escala meio torta. Tudo bem. Extrusão escala. Uma pequena extrusão. Vou marcar os meus edges. Sharp. Boto no modo shade. Coloco o mirror e o Head Split. Só que aqui acontece o que? O mirror ficou para dentro dele mesmo, né? Eu quero o mirror no eixo Z agora. E aqui no meio a gente só dá uma arrumada desse jeito aqui. Excelente.
smooth. Tenho que passar um split só para os edges, ótimo. Não sei por que caramba eu acabei fazendo uma escala pro lado errado. Mas tudo bem. E agora prender nossa empunhadura. Vou colocar meu ponto pivô aqui, que é melhor de controlar. E tá aí, tá pronto o nosso escudo. Se eu quiser aqui trabalhar até com um bevel para deixar isso aqui não tão grosseiro, também daria. Eu ainda prefiro ele marcado, acho que fica mais legal. E tá pronto o nosso Hylian Shield. Claro que agora a gente faz a parte da textura, mas aí a gente faz isso na outra etapa. O shading e a textura, porque isso aqui é pintado, né? Enfim, todos os detalhes daí de cor é legal da gente fazer também. Mas a modelagem tá tranquila, não consegui fazer em meia hora, mas deu um pouquinho mais que isso, acho que ficou divertido.